fazem, então, o primeiro disco, o segundo... Quanto tempo depois vocês falaram que queriam dar um 2 tempo? anos. 2 anos demorou? Caramba! O Como primeiro vocês foi em conseguiram? 85, pois é, Devia porque ter uma pressão a absurda, gente não ficou tinha? um ano sumido. E essa pressão da gravadora pra vamos lançar logo, vamos lançar Eles logo? não pressionaram, não. Não? Não, entendeu? E, sei Vocês lá, tinham música o disco pra foi tão lançar? bem. A gente tinha música para lançar. Não tinha muitas, não, na verdade. A gente tinha. No terceiro disco, a gente lançou as que a gente não conseguiu gravar no primeiro. As instrumentais, as muito louca. Daí já deu um certo baque, porque a gente já estava achando que, porra, sabe, a gente agora tem cacife para testar coisas novas. Mas o pessoal continuou gostando sempre daquelas que Mais irreverente, né? mais O irreverente segundo e vai tal. bem pra caramba O também. segundo foi super bem. Não, o terceiro foi bem pra caramba Qual que também. emplaca do segundo? Do segundo foi Pelado. Pelado Eu foi Gosto tema de da Mulher. novela. Foi tema da novela. Como que é essa escolha? Não foi a gente. Não? Eu soube, depois tem uma guerra. Todo mundo em De cima do gravadoras? produtor. Em cima do produtor das novelas, o produtor musical das novelas. Sei. Porque é um puta de um. Claro, imagina ser tocado todo dia durante meses. Foi nessa época que a gente diversificou o nosso público. Passou a ser de só, sei lá, Não é só roqueiro. estudante, roqueiro, cara, o frentista do posto, a cozinheira, entendeu? Não, e ainda a abertura era polêmica também, que era um cara pelado, né? Que mostrava a bunda. Pô, naquela época, um cara com a bunda de fora era muito. Pois é. Não tinha tarja, né? Era bunda mesmo, né? Era bunda mesmo. Depois eles puseram uma folhinha tampando. Ah, tá, é verdade. Mas estouramos Pelado, Eu Gosto de Mulher, Eu gosto terceiro. de mulher. Cara. Terceiro foram. Sexo. São 5 músicas esse disco, agora eu não lembro qual outro aí também. Mas, pô, foi super bem o disco, também disco de platina e tal. Vocês já conseguiram negociar um contrato melhor ou não? Ainda era o mesmo contrato. Era o mesmo contrato. E daí no terceiro disco foi complicado. Quanto tempo depois? Também 2 anos. 2 anos também. É o Crescendo? É o Crescendo, O Maurício e o Carlinhos, o Carlinhos já tinha saído antes, né? Foi trocado pelo Sérgio Serra no segundo disco. Aí, mas ele saiu por quê? Pois é, o primeiro disco foi, pô, maravilha, todo mundo legal pra caramba e tal. Fizeram sócios, assim, todo mundo com a mesma parte? Todo mundo ganhava igual, sempre ganhava igual, todo mundo, né? E daí, o Carlinhos queria fazer uma outra coisa, queria fazer aqueles heavy metal farofa, sabe? Você vê a capa do Sexo, não sei se você chegou a ver. Como o Maurício e o Carlinhos, a capa do Sexo tem uma maternidade, tem os pais olhando um bebê. Assim, uma cara meio... Mas atrás tem uns com aquelas calças de spandex, aquelas calças super justas, camisa de oncinha, não sei o quê, e outro diferente. Mas, enfim, o Carlinhos começou a ficar meio heavy metal, o Maurício também, e eu tinha feito, pra época, 4 músicas já, os 4 foram um sucesso, e eu falava, sei, mas vocês querem ser heavy metal, e cadê as músicas? Porque a minha ideia nunca foi de eu fazer tudo. Eu queria ajuda até, mas não rolou. O pessoal preferiu as minhas músicas e foi, né, era aquilo que estourava. E eu falei, mas cadê as músicas, entendeu? Aí eles fizeram Prisioneiro, que é um heavy metal, acho que o único que a gente gravou e tal. Eu gosto de heavy metal, não aquele tipo de heavy metal, mas eu, pô, super fã do Black Sabbath. Como que era Prisioneiro? Prisioneiro. Um negocinho. Mas. Aí enfim, tava sobrecarregando, não tava entregando daí ele as não estava músicas. curtindo muito, ele foi estudar guitarra nos Estados Unidos, o Maurício ficou, entrou o Serginho. Mas já tinha, entendeu? Uma divisão uma divisão um pouco ali e tal. Conceitual. No terceiro disco, o Maurício resolveu se casar com uma americana e ir morar fora. O Serginho queria fazer a banda dele, daí eles, eu vou embora, vou sair da banda. E daí saíram, assinamos o contrato só eu, Leospa, aí eles voltaram, aí, sabe, o negócio foi ficando de uma forma, ninguém ficou sabendo que eles saíram, entendeu? Ah, tá, acabou. Mas eles voltaram, mas depois do contrato, então o contrato teve que ser adaptado com eles,
Enfim, mas daí é difícil. Essa parte difícil é manter, né? Banda é complicado. Complicado. E foi daí que começou, né? Uma hora tinha, sabe, era um entra e sai na banda, parecia a casa da mãe Joana. Eu falei, mas vai sair todo mundo, então, peraí. E daí ficamos com a outra formação, ficamos uns 11 anos com outra formação. Mas daí eu já mudei um pouco o lance de todo mundo ganha igual. Porque acontecia, durante um período pequeno, aconteceu isso, cara. Opa, vou entrar um pouco, ganhar uma grana e depois eu faço outra coisa que eu quiser. E aí eu fico ganhando pra vida inteira. Vai ganhar a grana, puta que pariu, meu. Aqui é pra ser da banda, entendeu? Então, mas estamos aí, meu. Essa formação aí também tá um tempão aí. Essa formação o Mingau, tá de quanto tempo? Desde 99 o Mingau entrou. Mingau era do... O Mingau era do 365, ele foi do Ratos do de Porão. 365 ele tocou? Tocou no 365. Foi do Ratos, foi dos Inocentes. Dos Inocentes, não tenho certeza, mas foi do Ratos. E o Mingau era ali, né? A gente se conhece desde do comecinho dos anos 80, né? Mas então, 1999, se não me engano, ele entrou. E depois o Sérgio Serra voltou também. Depois saiu, aí entrou o Marquinhos e ficou. O Bacalhau e o Mingau vieram juntos. Foi em 99, acho. Gravamos um disco ao vivo. Como que vocês atravessaram os anos 90? Então, com o aparecimento de Charlie Brown, todas aquelas bandas que vocês estavam fazendo nos anos... deixa eu ver aqui. Você estava falando no final dos anos 80, final, né? 89 a gente lançou Crescendo. Tá. E daí a gente lançou em 90. Como a gente só lançava um disco a cada 2 anos, eu queria ver se a gente começava a lançar todo ano. Tá. Então meu plano foi fazer um disco de cover, como a gente era no começo. Daí lançava um disco de inéditas, daí lançava um disco ao vivo, daí lançava um disco de inéditas, que dava tempo de eu compor nesse ano e tal. E o André Midani, nessa época, ele foi promovido para os Estados Unidos, para a Warner dos Estados Unidos. Tá morrendo de sono? Não, tá coçando aqui meu olho, cara. Tá vermelho? Agora que você esfregou, tá. Tá, né? Tá. Mas o André Midani foi para os Estados Unidos, foi promovido, e entrou outro. Todo mundo que a gente curtia na gravadora mudou. E aí mudou Daí a relação. Mudou e a gente começou a tomar um gelo, assim, sem perceber, entendeu? Nós lançamos esse disco de cover, e daí em 91 não aconteceu nada, 92, daí eu fui lá na gravadora e falei, escuta, que tá vendo, né? Por que a gente não lança disco? O Barão lançou, o Kid Abelha lançou, eles fizeram na mesma gravadora e tal. E a gente, né, vocês nem procuraram a gente, nada, tal. Questão de estratégia, sei lá, dá uma desculpa qualquer e tal. E eu falei, era questão de critério, acho. Eu falei, só se for um critério pessoal seu. Até que o cara falou, é pessoal mesmo. Ah, é? É. Ele não curtia e não falava nada também. Não sei qual que foi, né? Sim. Aí eu falei, bom, então você libera as nossas músicas aí, porque eu quero gravar um disco ao vivo, né? E tal. Agora, tá bom, liberou. Isso resumindo super, né? Claro. Mas daí, enquanto eu saí e tava lá despedindo do pessoal da gravadora, o cara saiu da sala dele. Era Warner, né? A Warner, é. Não, peraí, que é isso, não vamos também ser assim e tal. Daí me jogou quase uma esmola, acho que foi 15 mil reais para gravar o disco, sabe? Tipo, toma, grava o disco aí, entendeu? E daí eu descolei um estúdio mais barato, fiz as músicas correndo e tal. E falou, mas eu quero para março, isso era janeiro. Aí fizemos um disco já com a banda nova e tal. Né, que trocou em 90. Em 90 trocou todo mundo. E foi o disco. Nesse disco teve. Antes disso teve uma coisa interessante também. Como a gravadora não estava chamando a gente. Esse seria o primeiro ao vivo de vocês? Não, não foi ao vivo esse. Foi um disco de estúdio. Tá. Teve até um clipe na MTV que foi legal e tal. E teve a música. Tem o Fusquinha do Itamar. Caramba, da época tem a música de Caipira. Agora não estou lembrando, mas fez sucesso também. Tá. Mas antes disso,
Eu preciso lembrar que música foi, meu. Desse disco que você tá falando? Desse disco aí. Que a gente fez o seguinte, olha, inocência minha, do pessoal mais inocente ainda, o pessoal novo que entrou, né? Falei, os caras não estão chamando, vamos gravar nós mesmos, e a gente leva na gravadora, leva nas rádios, a fitinha. Tá. Os caras vão adorar, porque, entendeu? Eles vão ter uma exclusividade. Mas não tinha jabá? Pois é, tinha jabá, ele não sabia. Inocente, achou que, eu vou chegar com a fita. Vou chegar com a fita, os caras vão adorar, entendeu? E daí aconteceu o seguinte, os caras começaram a ligar pra gravadora e falaram, escuta, seu artista tá aqui, cadê o pichulé? Cadê a grana, você quer? Entendeu? Os caras não estão sabendo do esquema? Pois é. E daí, então, vai ver por isso também, o cara tava meio, não sei o quê, né? Mas, enfim, daí ele deu as granas, lançamos o disco, e uma das músicas... Qual foi esse disco? Chamava-se O. Só O, acento agudo, ponto de exclamação. E daí, nesse disco, tinha uma música que falava... Eu não gosto nada disso, mas eu deveria ficar mais com o pessoal da gravadora, talvez sair com uma das divulgadoras, mudar para perto do escritório, só para ouvir o falatório e controlar minha carreira. Daí eu fazia... Sabe? Sutil. O Nelson Motta era o diretor artístico da gravadora, na época ele falou, pô, demais, tal, não sei o quê. Mas o pessoal da gravadora ficou uma pista, né? Boicotou o disco, não divulgaram nem nada e tal. E a gente ficou 3 anos mais tomando um gelo lá, até 95 e tal, até que nós falamos, bom, dispensa a gente, faz favor e tal, né? Em 95. E daí eu gravei o disco ao vivo, também eu próprio produzi a grana e tal, né? Nós mesmos. Sem gravadora? Sem gravadora. Mas produzimos o disco e daí eu fui tentar vender o disco para Sony, enfim. Daí a maioria queria que eu tivesse músicas novas. Eu falava, não, eu quero encerrar, acabou já, é isso aí, entendeu? O quê? A ideia era encerrar? A ideia era encerrar. Traje? É um disco de despedida? Seria, entendeu? Tá. E eu, inclusive, depois, quando todo mundo queria uma música nova, eu fiz 4 músicas, foram Giselda, Nada a Declarar, que foi sucesso, foi disco de ouro e tal, Preguiça e mais uma, eu não lembro. Mas, enfim, daí o Nada a Declarar fala exatamente isso, porque tá numa época... Olha, eu tô entediada, a galera não tá curtindo, né? Eu não tenho nada para dizer, também não tenho mais o que fazer, então, só para garantir o refrão, vou enfiar um palavrão. Não, metalinguagem, né? E daí os caras... Tava falando exatamente o momento que você tava vivendo. Que eu tava vivendo, que as músicas eram, em comparação com o que se faz hoje, eram excelentes as músicas, mas só falava de sacanagem, mexer a bunda e não sei o que e tal, né? E a música fez sucesso. O Rafael Ramos, da Deck Disc, na época era Abril, né? O pai só dele... pra entender, essa música saiu em qual disco? Saiu nesse disco ao vivo, que ia se chamar 15 anos sem tirar e acabou se chamando 18 anos sem tirar, porque demorou 3 anos. Demorou pra sair. Com mais 3 Mas anos. esse disco saiu em 99, foi sucesso, foi disco de ouro e tal. E a gente, durante os anos 90, a gente continuou fazendo show bastante. Mas a ideia era não lançar mais disco. Não, a ideia era lançar disco, não, sim. Mas final... não, depois que teve o lance do disco de 92, que fomos despedidos, ninguém queria contratar, uma hora, chega, cansei e tal, né? Mas a gente continuou fazendo muito show, ainda com sucesso residual, sei lá, ainda continuava bacana e tal. Em 99 deu essa ativada, fizemos, né, essa outra música e tal. E o contrato com o Rafael, com a Abril, previa que a gente gravasse mais um disco. Eu não queria, mas tinha que gravar. Daí gravamos Invisíveis, que tinha Me Dá um Olá, teve uma outra música aí, foi razoável, tal. Domingo eu vou pra praia. E daí pra mim era isso.